E aí, galera do oitavo ano, beleza com vocês? Então, nosso conteúdo de recuperação desse segundo trimestre, ele vai estar relacionado aí ao assunto de reprodução, que é o que nós estudamos basicamente em todo esse trimestre, tá? Mas só vai ser cobrado na prova o capítulo 9, que vai estar relacionado aos métodos contraceptivos, e o capítulo 10, relacionado aí às infecções sexualmente transmissíveis, tá? Então a gente vai relembrar aqui quais são os principais métodos de contracepção, certo? Então, vamos falar dos métodos comportamentais, certo? Os métodos de barreira, métodos hormonais e a esterilização. 4 tipos aí de métodos de contracepção, métodos contraceptivos, ok? Então, o primeiro grupo que a gente vai falar são os preservativos. Os preservativos eles estão dentro desse grupo de métodos de barreira, tá? Então, o que são esses preservativos? São estruturas, né, métodos anticoncepcionais que formam uma barreira física que retém aí os espermatozoides, né, o esperma em si, impedindo que ele entre, né, que ele tenha contato aí com o corpo da mulher, tá? Que ele chegue até o útero da mulher. Então ele pode ser masculino ou feminino. Dentre os grupos aí dos métodos contraceptivos, os preservativos são os únicos, e essa informação é muito importante, os únicos que também protegem contra as ISTs, tá? Esses preservativos, eles têm dois tipos. O preservativo masculino, a camisinha masculina, certo? Que é uma capa de borracha que vai aí cobrir, né, o órgão reprodutor masculino, o pênis. Ele só deve ser utilizado uma vez. Após a sua utilização, ela deve ser descartada, certo? Para garantir aí a segurança. O outro tipo de preservativo é o preservativo feminino. Ele tem, obviamente, por conta da anatomia feminina, uma estrutura diferente, mas também é um preservativo de plástico, certo? Inserida aí no canal vaginal, tá? Onde ele possui 2 anéis e aí um desse anel ele vai impedir a entrada, né, a circulação aí dos espermatozoides chegar aqui, ó, até o útero feminino. Também só pode ser usado uma única vez e descartado logo após a relação sexual, certo? Um outro tipo de método barreira aqui é o diafragma espermicida. O que seria isso? É uma estruturazinha de borracha também, certo? Um anel, e ele é introduzido no canal vaginal, ele fica aqui na base do útero, tá? Formando uma barreira também, ele fecha aqui esse colo do útero para obstruir essa entrada desses espermatozoides. Além dessa estrutura aqui de borracha, certo? Normalmente ele é usado em comum com um creme espermicida. O que seria esse creme espermicida? É um creme, né, uma substância química que vai imobilizar ou destruir os espermatozoides. Então, ele é somado aí ao bloqueio do diafragma. O creme espermicida ele ajuda, né, aí na prevenção aí da entrada, né, da chegada desses espermatozoides ao útero feminino, tá? Esse tipo de método aqui, gente, ele deve se manter lá, né, no canal vaginal da mulher no máximo 24 horas após aí a última ejaculação, certo? Ele pode ser reutilizado, diferente do preservativo, que deve ser descartado logo após o uso. Ele deve ser reutilizado e para isso ele precisa ser higienizado. Para que a mulher compre, né, tenha acesso ao diafragma, é importante que ela vá ao ginecologista, um profissional de saúde adequado, que ele vai indicar o tamanho ideal para a anatomia daquela mulher. Um outro método agora que a gente vai conversar, né, que já está relacionado aqui não mais à barreira, mas ao método comportamental, certo? Então, de barreiras, a gente falou de preservativo e do diafragma, e o comportamental nós vamos falar aqui, iniciar falando da tabelinha. Bom, esse método é um método de baixa eficácia, de pouca eficácia. Ele se baseia no ciclo menstrual da mulher, tá? No seu período fértil, são aí 14 dias, né, após a primeira menstruação, né, a partir do dia da primeira menstruação. Então, conta que esse período fértil é o período de ovulação. Então, vamos lá. Se a mulher menstruou no dia 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dia 16 é a sua provável ovulação. Então, o que se baseia a tabelinha? 4 dias, né, 5 dias antes dessa ovulação e 3 dias após a ovulação, o casal, ele
escolhe não manter relações sexuais durante esse período porque, teoricamente, é um período com uma alta probabilidade de engravidar, já que a mulher estará ovulando. Porém, esse método tem baixa eficácia porque pode ter alguma alteração, nem sempre a mulher tem o seu ciclo regular, e isso, em algum tipo de estresse ou uso de medicamento, pode desregularizar esse ciclo e acabar confundindo aí, né, essa conta e essa relação acontecer num período de ovulação e ela engravidar. Lembrando que, obviamente, a tabelinha ela não previne contra as infecções sexualmente transmissíveis. Além da tabelinha, existem outros 2 métodos comportamentais, na verdade são 3 métodos. A gente vai falar aqui do coito interrompido, que também tem baixa eficácia, tá? Além de ser arriscado, que consiste na retirada do pênis, né, do canal vaginal, antes da ejaculação, certo? Mas isso também não garante a contracepção, até porque os fluidos do esperma já pode conter algum espermatozoide, aí esse espermatozoide pode chegar na tuba uterina e fecundar o óvulo, tá? Um outro tipo de método seria o muco cervical. O que seria isso? Quando a mulher está no seu período ali após a menstruação, né, entrada ali do seu período fértil, ela produz um tipo de muco, de secreção viscosa, tá? E aí uma alteração dessa viscosidade, desse muco, ela entende que ela está entrando aí no seu período fértil. Então, quando ela percebe a presença do muco nas suas roupas íntimas, ela entende que durante aquele período ela está no seu período fértil e ela não pode ter relações sem nenhum tipo de proteção, porque ela vai engravidar. Então, é um método comportamental. Por quê? Porque não tem auxílio de nenhum tipo de hormônio ou de preservativo. É baseado no comportamento do corpo feminino, tá? Por isso também tem baixa eficácia. O último método comportamental aqui, ele está relacionado à temperatura basal, né, do corpo feminino. Por quê? Porque no período de ovulação, percebam aqui, ó, que é um aumento da temperatura do corpo da mulher, certo? E aí então, quando ela percebe esse aumento de temperatura, ela entende que ela está no seu período de ovulação e que ela não deve manter relações sexuais sem algum tipo de proteção aqui, porque senão ela vai engravidar. Por isso é chamada aí de método comportamental, é uma observação de comportamento. Baixa eficácia, é arriscado, qualquer tipo, né, de algum medicamento pode interferir aí nesse aumento de temperatura, né, deixar a temperatura mais baixa e ela não perceber isso. Outros casos também, outras, né, doenças podem causar infecções e com isso acarretar no aumento de temperatura, então é algo muito subjetivo, não dá para ter uma certeza que aquilo ali está relacionado ao período de ovulação. Por isso tem baixa eficácia e obviamente também não protege contra nenhuma IST. E aí então falamos sobre barreira, forma uma barreira, né, entre os espermatozoides e o óvulo. Falamos sobre os métodos comportamentais, são métodos de comportamento, principalmente observando o corpo feminino. E agora vamos falar de métodos hormonais. O que seria métodos hormonais? A utilização de hormônios para inibir a ovulação, certo? Então o que acontece aqui? Nós temos as pílulas anticoncepcionais, que podem ser aí pílulas de progesterona, de estrogênios, ou os 2 hormônios combinados, certo? Essa pílula é ingerida, né, de forma diária, então é um uso oral diariamente, certo? Podem causar efeitos colaterais, por isso que precisa de um acompanhamento médico, incluindo trombos, trombose, tá? Aumento de peso, surgimento de acne. Então a mulher ela precisa ter um acompanhamento aí quanto ao uso desses métodos hormonais. Além da pílula anticoncepcional, que é tomada diariamente, existe uma injeção hormonal, certo? Que também é uma dose elevada de progesterona, tá? E por isso, por ser uma dose tão elevada, o seu efeito ele dura meses, a mulher não vai ovular nem menstruar, e aí com isso ela pode tomar a cada 2 ou 3 meses, certo? A depender aí da indicação médica. Então é uma dose alta de hormônio e com isso essa dose alta se mantém no corpo e a mulher fica aí 2, 3 meses sem ovular. Também tem efeitos colaterais para o corpo feminino. Além da pílula da injeção hormonal, pílula diária, injeção hormonal, ela é, né, mensal, depende aí da dose e quantidade de meses, de 2 a 3 meses, e tem os adesivos,
Que os adesivos é um dispositivo que cola na pele e ela vai liberando as doses regulares aí de hormônios diariamente, certo? Esse adesivo ele deve ser trocado a cada semana para assim ela manter o nível de hormônio ideal na corrente sanguínea e inibir assim a sua ovulação. Bom, além desses 3 métodos aí, né, que são métodos de contracepção, existe também um método chamado de pílula do dia seguinte, que é um método de emergência. A pílula do dia seguinte é um contraceptivo que ele é usado, né, após uma relação sexual desprotegida. Então, a gente tem aí até 72 horas após a relação, a mulher, né, através do uso oral, ingere essa pílula que tem uma carga elevadíssima de hormônio e com isso dificulta ali o processo de fecundação entre o espermatozoide e o óvulo. É uma pílula que pode causar danos, não deve ser utilizada com frequência, certo? E isso pode causar algumas questões aí relacionadas também à trombose, à desregulação aí do ciclo menstrual feminino. Então, tem que ter muito cuidado ao uso desse contraceptivo de emergência. Além dos métodos hormonais, né, nós temos um aparelho, o DIU, que é um DIU intrauterino, que ele funciona como se fosse um Tzinho aqui, ó, colocado, né, no útero e aqui, né, na entrada das tubas uterinas. O que acontece aqui? Nós temos 2 tipos de DIU. O DIU de cobre, que aí ele vai liberando, né, pequenas quantidades de cobre, e esse cobre ele vai agir como um espermicida, então ele vai bloquear ali, ele vai inibir, destruir os espermatozoides, certo? E tem o DIU de progesterona. O que seria esse DIU de progesterona? Ele vai liberando, em vez de liberar o cobre, ele vai liberar quantidades, doses aí de progesterona no útero. E aí com isso ele afina, tá? Ele atrofia o endométrio, aquela camada interna do útero onde o óvulo se liga, né, para se desenvolver ali após a fecundação, a gestação ocorra, o endométrio ele precisa estar espesso para que aconteça aí essa ligação desse óvulo. Então, o DIU ele serve tanto ali para inibir, né, o espermatozoide, né, o DIU de cobre agindo como um espermicida, ou o DIU de progesterona, doses aí de progesterona no útero, inibindo aí dificultando, né, a ovulação feminina e atrofiando o endométrio, certo? E por fim, o método de esterilização é um método mais drástico, tá? Em alguns casos são irreversíveis, que seria cortar aí, né, os nossos canais ou cortar ou dar um nó, no sentido de usar um anel, né, no feminino, que seria um procedimento cirúrgico que vai bloquear a passagem tanto dos espermatozoides como dos óvulos, tá? Então, no caso aqui dos homens, os ductos, né, deferentes, que é aquele ducto, o canal que leva o espermatozoide né, no sentido da uretra, ele é cortado e com isso os espermatozoides produzidos lá no testículo não conseguem, não fazem parte do esperma. O esperma ele vai ser composto apenas pelas substâncias produzidas pelas glândulas, certo? No caso feminino, e aí nesse caso aqui, né, algumas cirurgias podem ser revertidas caso o homem queira ter filho. No caso da masculina, né, o homem é a vasectomia, para a mulher a laqueadura. O que seria isso? Seria também aqui um corte ou um ligamento nas tubas uterinas, tá? Impedindo aí que os espermatozoides cheguem até os ovócitos produzidos aqui pelos ovários. Então a gente sabe que a fecundação ocorre aqui na tuba uterina e aí é como se formasse, né, ou cortasse ou formasse aqui uma barreira impedindo a chegada do espermatozoide até esse óvulo produzido naquele mês, certo? Então esses foram os tipos de métodos contraceptivos, barreiras comportamentais, hormonais e a esterilização, certo? E aí, além, né, dos métodos contraceptivos, a gente vai falar agora, a gente já sabe que eles protegem contra a gravidez e contra as ISTs, infecções sexualmente transmissíveis. E nós vamos falar um pouco agora de cada uma dessas infecções, certo? Então, as infecções, gente, elas podem ser causadas por micro-organismos, por fungos, bactérias e vírus, tá? Então, cada uma tem um método de controle
de tratamento, em alguns casos não tem cura, mas todas são prevenidas, tá? Através aí do uso, principalmente do preservativo, o único método contraceptivo que consegue proteger contra essas infecções. Então, o primeiro grupo que a gente vai estudar são as ISTs causadas por bactérias. A sífilis. Tá? A sífilis ela tem dois grupos. Ela pode ser uma sífilis adquirida, tá? Que é transmitida aí através por meio da relação sexual, ou ela pode ser a sífilis congênita, que o que é isso? Quando ela é transmitida de mãe para filho, seja durante a gestação, durante o parto ou a amamentação. E aí quais são os sintomas? Certos sintomas normalmente são lesões aí nos órgãos genitais, são lesões endurecidas que surgem por toda a pele, certo? Normalmente a pessoa sente febre, dores aí nas articulações e nos músculos, além do aspecto visível das lesões. Por ser uma bactéria, ela é tratada com antibióticos. É importante entender que esse tratamento ele deve ser feito de forma mais rápida possível. Ao perceber qualquer tipo de sinal de uma ferida, né, de uma lesão dessa relacionada à sífilis, teve uma relação sexual sem proteção, sem método, né, sem o preservativo, então já deve se preocupar. Ela pode ser detectada também em exame de sangue, todas essas ISTs são detectadas em exames de laboratório, e o indivíduo ele deve buscar uma ajuda médica imediatamente, certo? Um outro tipo de doença também causada por bactéria é a gonorreia. Bom, a gonorreia ela é adquirida aí através da relação sexual, mas ela também pode ser transmitida aí via mãe para filho, né, perinatal durante esse processo. Ela também é causada por bactérias. Ela está relacionada aí a secreções purulentas, certo? E aí quais são os principais sintomas? Normalmente ardência a urinar, existe dor durante a relação sexual, existe uma inflamação na uretra, né, principalmente aí nos homens, porque a uretra está relacionada a esse aparelho reprodutivo. Então, ele secreta, né, essas secreções purulentas, tá? Para a mulher existe um corrimento vaginal, sai aí pelo seu canal vaginal, tá? E um sangramento entre a menstruação, né? Não é o período menstrual da mulher e a mulher apresenta sangue né, através aí do seu canal vaginal. Bom, a gonorreia, ela também é causada por bactérias e hoje a gente tem problemas, né, por conta do mau uso de antibióticos. E aí existem as superbactérias que adquiriram resistência, né, à maior parte do tratamento feito com esses antibióticos. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Às vezes essa infecção pode ter uma dificuldade de ser tratada justamente pela resposta dessas bactérias aos antibióticos. Então a melhor forma de prevenção é a utilização de preservativo. Além das bactérias, a gente vai falar agora sobre vírus. Bom, vírus é mais difícil de tratar porque vírus não precisa ou de um antiviral ou de uma vacina para ter controle para né, esse agente, porque o vírus não pode nem ser considerado um ser vivo porque ele não tem célula, né? Ele utiliza o mecanismo, ele utiliza a célula do hospedeiro para se reproduzir. Então, dentro dessa condição, né, viral, nós temos aqui o HPV, Condiloma acuminado, tá? É o papilomavírus humano. O HPV, gente, ele acontece também por meio de relação sexual sem proteção, tá? Ainda não tem cura. Os principais sintomas são verrugas, são lesões. As verrugas aparecem em diversas regiões do corpo e também aí nos genitais, tá? Existe um grande risco de desenvolvimento de câncer, tanto no pênis quanto no colo uterino, no caso da mulher, certo? A maior proteção é o uso de preservativo, tá? O método de barreira, porém, para o HPV, para esse vírus do papiloma humano, existe já a vacina. E essa vacina ela é aplicada no Sistema Único de Saúde, no sistema público, tá? Existe uma faixa etária ideal para a aplicação dessa vacina, e o ideal seja antes do indivíduo começar a sua relação, né, sua vida ativa sexual. Então, crianças a partir de 9 anos já podem ir ao posto de saúde e receber a vacina contra o HPV e se proteger dessa infecção e de um possível desenvolvimento aí de um câncer, seja no pênis para os homens
ou no colo uterino para as mulheres. Bom, além da HPV, existe também a herpes, tá? A herpes também é causada, uma infecção causada por vírus. Ela atinge principalmente aí os lábios e também, né, pode se desenvolver aí nos órgãos genitais, tá? Promove lesões, coceira, ardência, dor. Em alguns casos não há sintomas, tá? Mas a pessoa tem o vírus aí no seu corpo, certo? E ele sempre se apresenta quando há uma baixa imunidade. Então, o indivíduo mantém o vírus, quando a sua imunidade dá uma baixa, o vírus aparece. A herpes ela pode ser adquirida em relação sexual, mas também por meio de contatos com pessoas contaminadas, seja em talheres, beber no copo de alguém que está com a boca ferida, beijo na boca. Então, são ações também, comportamentos, tá? Que permitem aí essa infecção. Então, tem que ter muito cuidado. Além da herpes, nós temos aí a síndrome de imunodeficiência adquirida, a AIDS, que talvez seja aí, né, uma dessas doenças infecto-contagiosas mais letais, ainda não possui cura, tá? Também está dentro relacionada dos vírus, certo? Sua transmissão ocorre principalmente por meio de relações sexuais sem proteção e através do contato sanguíneo. Então, pode acontecer no compartilhamento de materiais perfurantes, como agulha, alicate. Precisa ter muito cuidado aqui, né? Aparelho de tatuagem, certo? Então, esse contato sanguíneo entre uma pessoa contaminada e outra sadia, certo? Pode ocorrer também a transmissão aí do vírus, né, da mãe para o filho durante a gestação, durante o parto ou a amamentação. Bom, essa síndrome, o que acontece? Ela causa uma redução brusca da célula de defesa do corpo. E aí, com isso, ela permite que doenças oportunistas como pneumonia, tuberculose, malária, né, caso a pessoa adoeça, a gente não tem aqui o nosso sistema de defesa para combater, porque a AIDS provocou essa redução brusca dessas células de defesa. Então, é como a gente ficasse sem nossos soldados, né, nosso exército de proteção. E aí isso dificulta bastante a saúde desses indivíduos. E aí, hoje em dia, né, existem combinações de várias drogas, né, de vários remédios, chamada de coquetel antiviral, que ela proporciona aí uma maior eficiência no tratamento, aumentando a expectativa de vida desse paciente, tá? Dando qualidade à sua vida, minimizando os efeitos colaterais e até, em muitos casos, diminuindo aí, né, a carga viral, né, ativa, ajudando que essa pessoa não consiga contaminar outras pessoas. Isso não significa que ela tomando o coquetel antiviral, ela não deva se relacionar com preservativos, né, utilizando a proteção, certo? A AIDS, gente, né, o seu boom deu lá nos anos 80, 1980, acreditavam que existiam grupos de riscos associados a adquirir esse tipo de infecção. Hoje já se sabe que não há grupo de risco, há comportamento de risco, e o principal comportamento de risco é a relação sexual sem o preservativo ou o compartilhamento aí desses objetos perfurantes, certo? E aí, por fim, nós vamos falar aqui sobre a infecção causada por fungos. Falamos sobre bactérias, falamos sobre vírus e agora fungos. Bom, a principal aqui é a candidíase, certo? É uma doença que causa sintomas tanto em homens quanto em mulheres. Então, vai estar relacionada aí a um corrimento branco, espesso, fétido, certo? Ardor ao urinar, dor durante a relação sexual, coceiras nas regiões genitais. No caso dos homens, manchas vermelhas no pênis, o edema, lesões e a coceira também. Então, ela está relacionada aí, né, à transmissão sexualmente e também está ligada aí à condição, né, das células de defesa do corpo, né, do organismo da pessoa acometida. Então, quanto mais fortalecido esteja o seu sistema imunológico, ela tem chance aí de lutar contra esses fungos, tá? E aí o método, né, de proteção, de prevenção, o melhor método de se evitar e de se proteger contra as ISTs ou contra a gravidez indesejada é o uso aí do preservativo, da camisinha, que deve ser utilizado e descartado a cada relação sexual, tá?
Então, boa prova, respondam com cuidado, prestem atenção, boa sorte!